Pessoal, e muito bem-vindos ao Delmatch, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje a gente vai mostrar que moda, bem-estar e café podem sim dar o match perfeito quando você sabe utilizar o poder da influência. A nossa convidada começou a sua trajetória como dentista, transformou R$2.000 em milhões e hoje utiliza toda a sua expertise em influência e empreendedorismo para alavancar o sucesso em suas marcas de moda e ainda o charmoso café instagramável. Descubra os segredos do match perfeito por trás da doutora Cherry e do Café Cherry. Seja muito bem-vinda, Cici Navarro! Obrigada, meu amor! Nossa, nem acredito. O mundo aqui tá cor de rosa pra você. Eba! Olha, Cici, antes da gente dar o match, a gente precisa te analisar e analisar sua bio. Olha! Te conhecer um pouco melhor. Então, vou te trazer algumas perguntas e você me responde com o que vier à sua cabeça, tá bom? Perfeito. Bora lá, seu signo. Leão. Curte aparecer. Amo. Cor preferida. Rosa e branco. Odonto ou moda? Moda. Chá ou café? Café. Maior qualidade? Inconformada. Curiosa. Um medo. Medo. Ficar paralisada. Uma superação. Comunicação. O que tira você do sério? Irresponsabilidade. Quem você se inspira? Na minha mãe e na minha irmã. E última, quando você se olha no espelho, o que você vê? Potencial. Olha lá, gostei! Com essa bio a gente já deu match. E por aqui já podemos trocar instas, likes, whats. Amo! E vamos aprofundar esse bate-papo. E por falar em likes, já deixa o seu like neste vídeo. Como é que faz, Cici? Uma boa entrevista. Já tem que deixar o like, né? Bom, vamos seguir então todos os perfis, né? Cici Navarro Collection, Cici Navarro, Doutora Cherry, Café Cherry. Aproveita, já olha tudo, deixa seu like, compartilha com as amigas. E é isso. Bom, Cici, agora vamos então para o termômetro match de conexão e esquentar esse bate-papo. Ex-dentista que transformou R$2.000 em 60 milhões. A doutora Cherry, como é que foi? Como é que foi essa ideia? Conta pra gente. Conto. Bom, eu me formei dentista. Amava muito. E aí eu comecei na fase de diferenciação. E agora? Tô no mercado de trabalho, né? E aí você olha pro seu lado, as pessoas reclamando de um lado, outras se dando bem do outro. E você fala, como eu vou construir a minha carreira? E foi aí que eu falo, né, que é ser para parecer ser. Então eu busquei ser a minha diferenciação através de conhecimento. Então busquei fazer 2 pós ao mesmo tempo, odontopediatria, ortodontia, tudo ao mesmo tempo. Mas quando eu olhei pra mim, não era aquilo que me diferenciava perante a imagem, né? Eu tava toda mudada, toda diferente por dentro, buscando conhecimento, mas quando eu ia me expressar através da moda, eu não conseguia. Eu era exatamente igual a todo mundo que tava à minha volta. E não era melhor nem pior, só era igual, né? E foi nesse momento que eu falei, cara, eu sou tão vaidosa, eu gosto tanto de moda é expressão. Por que não levar isso para o ambiente onde eu mais passo o tempo da vida, que é o trabalho? Que era o consultório, né? Que era o consultório. E eu falava, caramba, tá bom, deixa eu procurar então, né? Deixa eu tentar achar isso. E aí procurei no Google, o Google me respondeu, não tem. Eu falei, então bora lá, bora fazer. E foi nesse dia que eu tive a ideia, eu tava no meio da pós, eu tava assim voando nessa aula, ainda bem que o professor não me conectou nesse dia. E eu comecei lá a procurar e tal, nesse dia eu já tive a ideia, já falei com meu cunhado já falou assim, qual vai ser o nome? Eu falei, vai ser Cherry, ele põe doutora na frente. Por que Cherry? Não sei, comecei a procurar de novo no Google um nome que traduzisse uma marca. E aí procura vai, procura vem. Eu vi Cherry, que é querido em francês. Eu falei, fechou, vai ser isso. Aí meu cunhado falou, põe o doutora na frente, porque vai ficar então pro nicho que você deseja vender. Então foi tudo numa aula, num momento ali de coisa de 50 minutos. Eu já tinha qual ia ser o símbolo, que era a coroa, o nome. Já saí, liguei pra minha mãe, falei pra ela já comprar os primeiros tecidos pra gente fazer. Você não sabia nada de moda? Nada de nada. Eu só sabia que aquele sonho ia acontecer, né? Foi tudo durante essa aula que eu tive a ideia. E aí, na mesma semana, minha irmã entrou na sociedade comigo. Falou assim, eu amei a ideia. Vamos ser sócia? Eu falei, fechou. Era isso que eu precisava, sabe?
E aí a gente juntou e começou a fazer. Então hoje é você, sua mãe e sua irmã como sócias? Só eu e minha irmã. Minha mãe sempre nos ajudou, mas ela não é sócia. Mas é praticamente, né? Uhum. E aí você não sabia nada de moda. Como é que você fez? Você contratou uma estilista? Como que é o começo disso? A gente começou literalmente com R$2.000 cada uma e nem foram colocados de vez. Então, assim, eu imaginava, eu sempre fui muito criativa e sempre tive o dom, sempre tive o talento. Tanto é que eu fui fazer odontologia porque eu sempre tive esse olhar pro belo, né? Os dentes sempre me atraíram pela beleza, né? Então, para você traduzir isso em outros formatos, é questão de aprendizado com o caminho. Total. Né? Então, eu já tinha esse talento, já gostava muito de moda. Na infância, eu já fazia as minhas próprias roupas, entre aspas, né? Criava, levava na costureira e ela fazia. Então, eu fui explorando isso e desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a gente começou com essa quantia de dinheiro que eu te falei. Então, o que a gente podia fazer? Comprar um pouco de tecido, mandava fazer, vendia. Como é que você vendeu as primeiras peças? Tudo ali no ambiente onde eu trabalhava. Que legal. Eu trabalhava em 6, 7 clínicas ao mesmo tempo. Muito assim, de sábado a sábado. E aí eu ia levando as peças também ali na minha pós-graduação, né? Que era no ambiente certo mesmo, com as pessoas que sentiam a mesma falta que eu, né? Sentiam a mesma dor, queriam a mesma solução e talvez não soubessem. E aí eu trouxe essa solução e aí todo mundo ficava encantado, todo mundo queria. E aí virou aquele boca a boca, aquele marketing boca a boca que existe e é o melhor até hoje, né? E a gente foi crescendo. Lógico que tudo que a gente já fazia, já postava no Instagram. E eu já era persona da marca desde o dia 1. Isso foi em qual ano? Foi em novembro de 2014 que eu tive a ideia, mas assim, quando a gente, né, o tempo de colocar tudo pra rodar e ter o primeiro site e tal, foi lá pra março de 2015, quando a gente tava com as primeiras vendas já rodando no primeiro site, assim, super, sabe, enxuto, do jeitinho que a gente podia criar, mas já tava ali na internet posicionado, né? E aí, quando você criou, teve a ideia e começou a vender, quando que você entendeu que era o momento de investir mais na marca? Eu li, né, na internet que tem aí um faturamento de 60 milhões. Então, de R$2.000 você transformou em 60 milhões. Como é que é esse case? Como é que você deu esse match? Bom, é tudo uma construção e ninguém faz nada sozinho. Então a gente começou… Você sabe que meu avô fala isso, como né? a gente podia, né? Era assim, aqui que tem que fazer, onde eu tenho que aprender, o que eu tenho que fazer. A gente ia atrás, conforme a gente conseguia e colocava toda a dedicação. Mas teve um dia D, que foi o dia onde eu em si tomei a decisão de deixar de ser o dentista atuante para ser a empresária, né? E foi 1 ano depois. Então, 1 ano entre dentista e empresária. A empresa já crescendo muito. A minha irmã já tinha deixado de ser relações públicas de outro trabalho para dedicar exclusivamente ao marketing da empresa. E lógico, marketing, mas entre outras tantas funções. E eu, direção criativa, mas entre tantas outras funções, já fui até financeiro, né? Hoje, graças a Deus, não sou mais, né? Senão a empresa não estaria faturando isso que está faturando. Mas a gente teve esse 1 ano aí de muita preparação e de sentir que o terreno era fértil. Como que é isso? A gente colocava, vendia. A gente ia, testava o produto, saía. A gente ia num congresso, numa feira, apresentava o produto, as pessoas queriam. E a gente foi ficando famosa por ir nesses congressos ao longo do Brasil todo. A gente levava o produto e ia vender, ia mostrar, ia fazer acontecer. E aí, todo lugar que a gente chegava, dava certo. Então, é teste. Você erra em alguns momentos, você vê aonde precisa ajustar a rota. Mas a gente entendeu naquele momento que, ia dar muito certo. Aí teve o dia D, que foi um grande congresso que a gente foi aqui em São Paulo. E assim, a gente foi muito maior do que a gente imaginava aí, porque a gente foi com um grande parceiro. E a gente chegou lá com todos os nossos produtos, com o melhor que a gente podia ter, mas com todo o nosso estoque para esse congresso. E aí chegou o primeiro dia, vendeu tudo. Segundo dia, buscaram assim um restinho que tinha no nosso estoque, vendeu tudo. Terceiro dia já não tinha mais o que vender. E aí, nesse dia eu entendi, eu falei, caramba, esse terreno é muito fértil, né? E as pessoas gostam, dão valor no que a gente tá fazendo. Isso é o mais legal. A gente não é sobre o produto, mas sobre a transformação que a gente faz quando a pessoa veste esse produto, quando ela sente valor nessa solução. E aí foi nesse dia que essa grande empresa, né, esse grande parceiro que nos levou nesse congresso, tinha um CEO. E ele falou pra mim, falou assim, vai cuidar do teu pote de ouro. Vai e cuida muito, porque esse terreno aí é fértil.
E aí foi nesse dia que eu decidi que eu não seria mais dentista atuante, que eu seria influenciadora, porque já que eu estava vendendo moda, eu precisava viver a moda. Total. Com toda a plenitude que eu pudesse, aprender, fazer curso, realmente mostrar para as pessoas a minha evolução, né? E foi assim que eu fui fazendo, da noite pro dia, jamais. Por isso que eu falo que a comunicação foi uma grande evolução para mim, porque nesse começo eu era a doutora Cherry, eu era a persona da marca atuante como dentista. E você era chamada até de doutora Cherry? Eu era muito chamada como doutora Cherry, ninguém sabia o meu nome, Cici Navarro. E aí, nesse dia, eu decidi que eu seria influenciadora de moda também, né, Cici Navarro. E aí eu comecei no dia seguinte a mudar toda a minha vida, a buscar eventos para estar perto das pessoas do mundo da moda, a buscar os cursos, a buscar melhorar a minha imagem pessoal, me conhecer para poder me expressar, né? Porque moda é isso, se a gente não se conhece, a gente fica imitando uma série de pessoas. Mas se a gente se conhece, a gente se inspira nas pessoas e traz para nós, dentro da nossa autenticidade, o que é expressão para nós, né? Então foi depois desse dia que tudo começou. Então a doutora Cherry crescendo de um lado, a Cici Navarro no branding pessoal como influenciadora crescendo do outro. Isso quando? Uma coisa ajudando a outra. 2015, 16? 2016. Perfeito. Foi quando eu mudei para São Paulo. Eu ainda estava em Campinas até então. E foi quando eu mudei para São Paulo que eu deixei de ser dentista atuante, que eu me dediquei exclusivamente assim, a empresária e influenciadora. Foi que eu mudei essa fase da minha vida. Cici, que ponto da sua vida que você falou, uau, eu me tornei alguém que as pessoas se inspiram, que eu dou match para essas pessoas? Quando eu saí na Forbes, eu fui a Forbes Under 30. Como é que foi? Foi assim, muito doido. Porque a empresa como é que chegaram em você? Muito, e a Cici pessoal também. Então foi bem nessa época, foi em dezembro de 2019. E aí, lógico, com a empresa crescendo, é um case. A Cici crescendo é a pessoa à frente da marca que pode sair dentro de uma Forbes abaixo de 30. Minha irmã já tinha acima de 30. E a gente enviou, né? A assessoria envia essa sua história para todas as revistas e tudo mais, para tentar pauta sempre. Isso acontece em todas as marcas, né? E foi aí então que nesse envio a Forbes gostou da história, entendeu que de fato era um case relevante de inspirar as pessoas e saiu na Forbes Under 30, mas ninguém sabia de nada. Então, assim, eu sabia que tinha a possibilidade de sair porque a gente enviou a história, né? E aí no dia que ia sair, eu fiquei lá, meu Deus do céu, será que vai sair e tal? Aí, beleza. Saiu o horário, assim, comecei a procurar e tem vários tópicos, né? Você pode sair em empreendedorismo, você pode sair em moda, você pode sair em várias vertentes. E aí comecei a procurar em todas possíveis, né? Quando eu vi, eu tinha 27 anos. Meu Deus, eu pulava. Eu saí pra correr, pra você ter ideia, pra eu assimilar o que tava acontecendo. Porque foi o que eu te falei, eu saí muito de baixo, né? E aí, quando eu assimilei, eu falei, caramba, essa responsabilidade é muito grande, mas eu tô aqui representando todo mundo que fez isso acontecer. Não fui eu que fiz acontecer, foi uma série de coisas, série de coisas e pessoas, entre elas eu estou representando, né? E um passo que eu der pra trás, eu levo muita gente, muitas coisas pra trás junto. Então, daqui pra frente, eu não volto nunca mais pra trás. Uma vez a mente aberta e expandida, só pra frente. Uma vez a empresa crescendo, só pra frente. É assim que a gente deseja e leva essa responsabilidade, né? Total. E foi isso que eu pensei na hora e foi isso que eu incorporei. Então, depois desse dia, eu comecei ainda mais a ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade de fazer as coisas acontecerem diante daquilo que eu posso e diante do ambiente em que eu posso transformar, né? Então, eu comecei a agir dessa forma. Se você começou com toucas e hoje tem mais de 100 jalecos disponíveis, fez coleção com a Disney, com a Patibô, como que foi para você ter essas ideias, chegar nessas pessoas e assim, das toucas que você começou estilizando um pouco mais, de transformar isso de fato em moda, né? Com certeza. Bom, o primeiro produto foi a touca, por quê? Porque era o mais fácil de sair da costureira. Mas o jaleco já estava em andamento, semanas depois ele já chegou, né? Mas como que foi isso? E todo mundo fala, mas cara, faz só 8 anos. Como que foi esse processo, né? É de busca
incessante, assim, por conhecimento. Então, eu falo que eu sou uma pessoa muito curiosa. E a curiosidade é que me leva à criatividade. Por quê? O que é a criatividade? É a gente se abastecer de conhecimento o tempo inteiro, ter muito claro onde a gente quer chegar e qual é a nossa proposta de valor. E aí, quando a oportunidade vem, a gente conecta pontos, né? Então, ok. Dá esse match. Dá esse match. Então, eu quero uma coleção que traga confiança pro meu cliente, que traga poder de marca, que traga humanização e que traga a nostalgia. Então, qual é a coisa mais próxima disso? Disney, né? Seria um sonho ter collab com a Disney, mas como que eu vou conseguir se eu não tenho networking nenhum? Ainda mais em São Paulo, acabei de chegar, socorro, né? Bom, a gente saiu procurando, né? Foi aí que você procura contato, você usa o Google, você usa as pessoas que podem conhecer pessoas. E aí você vai perguntando, na sua curiosidade, você encontra o caminho. E a gente encontrou e foi lá se apresentar pra Disney. Oi, a gente é uma marca de jalecos e que a gente faz as coisas diferentes. A gente leva moda, a gente leva expressão. A gente trouxe um novo olhar sobre, né, o uniforme. Então, como que a gente pode fazer isso acontecer? E aí começou toda essa conversa, a Disney amou. E a gente, foi um ano entre começar a conversa e negociações, saiu o contrato, né? Estar com a Disney nos traz muito desenvolvimento, porque eles exigem da empresa todo um olhar sobre auditoria e tudo mais, que foi, assim, incrível fazer, um processo dificílimo, mas incrível, né? Porque depois você passa por todo esse processo, você consegue fazer as coisas muito mais fluidas depois. E aí a gente foi e fez acontecer Disney. Depois de Disney, a gente trouxe Barbie. O que a gente queria trazer? Empoderamento feminino. Por quê? Porque a Barbie foi a mulher com mais profissões antes mesmo, né, da mulher ter todas essas profissões. Então ela trouxe isso e traz essa nostalgia nossa, né? Quem não teve uma Barbie profissões lá atrás? Eu tinha a Barbie dentista e me tornei dentista, assim como outras pessoas também. Então a gente queria trazer isso, tipo, você sonhou com isso, você realizou, agora você é essa pessoa, essa mulher da profissão. E aí a gente trouxe isso muito à tona, você pode ser quem você quiser. E aí foi uma coleção também que foi um estouro. Por quê? Porque a gente tem a proposta de valor muito clara, o que a gente quer passar, sempre a autoestima, sempre o amor, né? Tanto por ela, pela profissão. E aí a gente junta o que pode trazer isso, né? Através do que ela vai sentir ao vestir. E vai criando soluções. Patibor, mesma coisa. Quem não queria formar com o vestido Patrícia Bonaldi na área da saúde, né? Todo mundo. Eu queria. Mas na época eu não podia, né? Só que depois que a gente se forma, a gente começa a trabalhar e começa a ter a sua própria autonomia. Total. E aí você consegue realizar seus sonhos. E aí a Patrícia Bonaldi com a doutora Cherry veio realizar esses sonhos da mulher que queria essa feminilidade, essa moda, essa expressão que a Patrícia traz muito forte no DNA. E a Patrícia tá bombando lá fora também. Exatamente. Tipo, então não é só no Brasil, isso que é o mais legal. Não é só no Brasil. Aí quando junta, dá o match. A doutora Cherry é moda. Olha só, a estilista maravilhosa, a mais reconhecida internacionalmente, tá falando que é, né? E olha só, vamos juntos usar esse jaleco para que isso traduza no consultório. E deu muito certo também. Depois a gente veio com o Smiley, né? Que é aquele sorriso mais famoso do mundo. E a gente veio com ele pós-pandemia. Justamente no momento onde as pessoas queriam ver sorrisos, né? A gente passou tanto tempo só máscara, com os olhos, né? Sim. E aí, no momento que todo mundo tira as máscaras, a gente vem e lança uma coleção. Tire um tempo pra sorrir com o Smiley. E aí, então, também traz a proposta de valor à frente da marca. Se você é a parte criativa, né, da doutora Cherry. E como é que você tem essas ideias? Por exemplo, você deixou muito claro a proposta de valor de vocês. A gente quer autoestima, a gente quer deixar a mulher mais empoderada, né? Sim. E aí, quando que você, por exemplo, você cria um conceito, já busca a pessoa, como é que é essa formação? Faz um brainstorming com a equipe, ou vem tudo de você, ou você pega de outras pessoas ideias, pega das suas vivências, como é que é? Com certeza, as ideias, elas não vêm de um lugar único.
Nós somos a consequência dos ambientes, dos lugares onde a gente se abastece, das coisas que a gente assiste, da onde a gente se inspira, né? Por isso que a gente tem que ter um tempo de qualidade para isso, porque é onde a gente acaba absorvendo coisas, né, que são interessantes para que a gente traduza dentro da nossa autenticidade algo inspirado sempre em algum lugar. Totalmente. E aí, então, eu passei a fazer inúmeros cursos fora, quando a empresa foi melhorando, sempre investindo em conhecimento, mas também o time trazendo muitas ideias e também olhando muito para o mercado, para o consumo e para a persona, né? Para a persona a gente olha e mergulha. Quem é a nossa cliente? Em que etapa da jornada ela está neste momento? O que ela está sentindo? Qual é a solução que ela precisa? E aí a gente vai trazendo. O consumo está falando disso, a nossa cliente está falando disso. Como a gente traz todas as tendências de moda para dentro desse ambiente, traduzindo o que ela deseja sentir. Não é sobre o que ela deseja ver, né? É diferente. O que a gente vende não é apenas um produto. É uma transformação. Quando ela olhar, ela vai realmente se transformar em algo, uma solução que ela deseja, né? Então, a gente faz desse jeito. Então, por exemplo, eu tenho uma coleção que é daqui 11 meses. 12 meses. A gente começa a pensar, nossa cliente tá assim, o ambiente onde ela tá inserido tá assim, nosso ambiente cultural tá desse jeito, nosso país tá desse jeito, tá assim que tá acontecendo. E a gente vai vendo as macro tendências. A gente tá vivendo assim. Como isso se traduz no que ela deseja viver amanhã? Dentro dos problemas, desafios e coisas boas que estão acontecendo agora e dentro do que pode acontecer no futuro. E a gente vai traduzindo o que ela vai querer sentir diante também das tendências de consumo que já estão girando ao redor do mundo, que a gente fica de olho. E aí vai extraindo, né, para o nosso nicho, o que essa tendência pode virar algo palpável, né? Então a tendência, ela existe para todo mundo. Se for procurar, você vai encontrar. Mas você precisa entender muito de quem é a pessoa, o seu cliente, para que você traduza isso e não saia perdido tentando fazer tudo que é tendência, porque nem tudo é para todo mundo, né? E a gente precisa entender o que o nosso cliente vê valor e dentro do que a gente faz bem, e isso é potencializado dentro de soluções. E aí você, depois de criar a Doutora Cherry, vender, faturamento, etc., você decidiu então fazer o café Cherry. Sim. Da onde surgiu essa ideia, né? Porque quando a gente conta um pouco da sua história e a ideia, a gente entende. Pô, foi em cima de uma necessidade sua. E aí, a Doutora Cherry, que é um ambiente hiper instagramável, hiper cor-de-rosa, você fez ali como um branding? Como é que foi? 100% branding no início. Hoje é um negócio também, né, que a gente vai expandir. Mas como que aconteceu? A gente tinha uma loja física e estava abrindo a segunda loja. E aí agora são sete, né? E nessa uma loja, eu tinha uma mesa onde eu trabalhava dentro da loja em contato 100% com o cliente. Então foi um desafio, porque para você se concentrar é muito difícil. Mas ao mesmo tempo foi um maior aprendizado da minha vida. Foi um momento onde eu tive mais contato para entender de fato a cabeça do nosso cliente, o que ele deseja, qual a solução lá, né? E quando a gente abriu essa primeira loja, a gente sempre fez no sentido de: eu quero que seja uma experiência e que a pessoa sinta que ela faz parte da nossa família. Porque, afinal, nossa empresa é formada, né, inicialmente a base é até hoje familiar. Então a gente criou o café com bolo desde o primeiro dia. E aí tinha o copinho descartável do café e que tinha uma coroa. Copinho descartável como um copo to go que você pega em qualquer café, só que ele era rosa com a nossa coroa. Tá bom. A pessoa chegava e aí a primeira coisa que ela fazia era pedir o pedacinho do bolo com um cafezinho. Sempre. Tá bom, isso vai ficando na sua cabeça. O cliente tá gostando disso. O cliente tá gostando disso. E a receita do bolo, você comprava? Era Isabela Cari no início. A gente tinha uma super parceria. E era saudável também, falando de um mundo de bem-estar e tal. Então, era fazia super sentido. Fazia super sentido. E aí a gente mostrava todo dia também, a gente, né, usava e abusava disso também dentro das nossas redes sociais. Então a pessoa já chegava nessa intenção, depois ela ia pro produto. Então vinha serviço, produto, tá? Sim. Aí elas chegavam às vezes assim com o celular e fazia assim: ó, eu não sou de São Paulo, mas a primeira coisa que eu fiz foi vir na loja. Depois eu quero que você me indique um restaurante e depois eu vou pro hotel. Então, o itinerário de passeio dessa pessoa estava priorizando a nossa loja frente a todas as outras coisas que o Oscar Freire da vida tem. Ai, meu Deus, tá bom.
Aí o ápice foi quando uma pessoa ligou na loja porque queria que a gente enviasse pra ela o nosso copo de café junto com o produto, que ela ligou pra delivery, né? Porque ela queria falar que passou na loja e ela só ia falar que passou na loja se ela tivesse o copo descartável da Coroa e que fosse junto com o pacote dela. Eu falei, gente do céu. Que loucura, né? Tá. Daí eu indo pra Brasília na segunda loja, porque eu ficava ainda na supervisão, ainda não tinha supervisora. Então eu ficava muito nesses trajetos. E aí que você desliga e o ócio criativo vem, né? Então desliguei do automático, liguei, né, o pensante. Deixa eu pensar na loja, o que eu posso melhorar? Daí, caramba, isso. Aí linka com o conhecimento, né? A curiosidade que você busca. Então, eu buscava lá na WGSN, já tinha desde o começo, desde que a gente tinha um primeiro dinheirinho para investir, a gente colocou a plataforma e a gente já via Gucci abrindo seu café, a Ralph Lauren abrindo seu café, tudo isso acontecendo lá fora. Priorização da experiência além do produto. Falei, é isso. Eu amo café, é uma coisa que faz parte de mim, então vai ser transbordada. Eu amo essa experiência, eu amo proporcionar isso pro cliente e o cliente ama isso. Essa é a questão, não adianta só a gente amar, o cliente tem que ver valor. E, nitidamente, ele via valor. Então, match, vamos lá, Café Cherry. Branding da marca vai ficar super fortalecido, a gente vai ser conhecido ainda mais fora do mundo, né, da saúde, porque um café também traz um fluxo inverso. E vamos ver o que vai acontecer. E a gente abriu dentro de um espaço de 40 metros quadrados. Muito pequenininho. Cara, e desde o dia 1, lotando. E não só de cliente Cherry. Começou a bombar também. Entre influenciadoras globais, enfim, o que você imaginar. Youtubers. Muita gente famosa, celebridades estavam indo no Café Cherry porque era um café de experiência em São Paulo. E ninguém tinha trazido isso ainda, né? Esse conceito de instagramável. O café era, de fato, cor-de-rosa. Era um brunch delicioso. O café era cor-de-rosa como? Por quê? A gente fala que é a nossa mágica, que a gente não fala como é que faz. Mas é café com leite, né? Sim. É café com leite, ele tem a arte latte, né, em cima. Então ele faz um coração em cima, todo lindo no leite e tal. E é uma delicinha, porque a pessoa sente gosto de café com leite. E aí, pegou. Veio a pandemia. Isso assim, a gente abriu em novembro de 2019, a pandemia veio começo de março, né? Fim de fevereiro, começo de março. Então, e agora? O que a gente vai fazer com o café? Nisso, a doutora Cherry pegou realmente, olhou muito pro cliente com muita empatia e começou a criar produtos sobre o que eles usavam no momento. Qual é a solução que ele precisa no momento? Começamos a criar a solução. E a marca começou a crescer mais ainda, porque a área da saúde continuou a trabalhar. Sim. E a gente começou a olhar para eles ainda mais com muita empatia, porque ele não tinha escolha, ele não podia parar enquanto a gente estava em casa, né? E a gente também começou a produzir muita coisa que elevava a autoestima em meio a um caos, né, para ele. Então a gente cresceu muito. E aí o Café Cherry… 200%, não foi? Durante a pandemia? 220%. Exato. Enquanto isso, o café ainda fechado, a gente sem muito saber o que ia acontecer. Aí veio o segundo passo, que abriu e vagou a loja do lado, pra gente poder expandir. Porque, infelizmente, não aguentou a pandemia. E agora? Expande, não expande? Se a gente não expandir agora, alguém pega o ponto e a gente não expande mais? Como é que a gente faz? E aí vem a coragem, né? Eu falo que… Numa hora de decisão dessa, como é que você decide? Na hora de decisão, você tem que olhar pro terreno que era fértil, né? E pensar como vai ser pós-pandemia. E ousar arriscar pra acontecer, né? Total. Porque pós-pandemia, imagina quantas pessoas iam querer sair de casa pra tomar um cafezinho. Inúmeras, né? Porque a gente tava recluso, a gente tava dentro de casa, a gente não conseguia sair. Sim, total. Aí você quer encontrar amigos, você quer comer coisa diferente, você quer bater papo. Então, ia acontecer, né? Então, a gente foi num terreno fértil, mas ousados e corajosos. E aí, ampliamos o café em meio à pandemia, mesmo fechado. E quando tudo voltou, a Aira voltou muito mais forte. Eles passam 7 vezes mais pessoas no Café Cherry do que na loja da Oscar. Então ele realmente traz um fluxo inverso. Ele traz muito branding para a marca, por quê? Porque a marca passou a ser conhecida fora da área da saúde. Então hoje a gente vê pessoas, tipo, falando da doutora Cherry, que nunca, não tem nenhuma ligação com a odontologia, com a medicina ou com todas as áreas do bem-estar. E falam, assim, com super orgulho e contam da marca com muita propriedade, assim, sobre quem somos, sabe? Isso é muito legal. Cici, e aí você decidiu então criar depois uma marca de roupa para essas pessoas que iam lá.
É isso? Mais uma vez, né, a gente olhando para o cliente. Então, o que acontece? O nosso cliente, ele começa com a gente como estudante. O maior símbolo de passar num vestibular da área da saúde e do bem-estar é o jaleco, lógico. Então foi a primeira coisa que eu comprei quando passei em odonto. Eu não tinha lugar pra morar, eu não tinha certeza de onde eu ia estudar, porque eu tinha passado apenas no primeiro vestibular ainda e tal. Mas o jaleco eu saí pra comprar no mesmo dia, foi a minha premiação. É quando você tem certeza que aquilo deu certo, o sonho, meu né? sonho realizou, tá? Exato. Tenho certeza. Aquilo é um símbolo de realização, né? Aí quando a pessoa se forma, é um símbolo de diferenciação, né? Então eu tô aqui, eu me formei, agora eu vou usar o que eu quiser. Eu tenho autonomia, eu tenho expressão, essa sou eu sou colorida, eu sou clean, eu sou neutra, eu sou básica, eu sou elegante. A gente tem todas as soluções para esse cliente. E chega um determinado momento que o nosso cliente cresceu tanto com a marca que ele se torna empreendedor. Por quê? Porque começa a ter a sua rede de clínicas, o seu consultório, enfim. A gente começa a ter uma demanda muito grande das empreendedoras. E principalmente porque eu também sou uma empreendedora. E as pessoas se inspiram no lado empreendedora da Cici, né? E a gente começou a entender essa demanda. Olha para o cliente, entende o que ele está querendo dizer. Às vezes não é em palavras, às vezes é em ações, às vezes é em feedbacks, às vezes é simplesmente você olhar e começar a ver o que ele está postando, né? Totalmente. E aí a gente olhou e tal, início bombando ali de publicidade. Fazia muita. Teve um mês que eu cheguei a fazer 30 publicidades em um mês, com a doutora Cherry ao mesmo tempo. Então era assim, foi uma loucura. Mas eu tive que passar por esse processo para entender meu caminho, né? E aí eu fazendo assim, todas as marcas que você imaginar. Fiz Prada, fiz da Bel Mahan, fiz SkinCeuticals, fiz várias, tipo, grandes. E aí eu comecei a sentir uma falta de conseguir levar essa influência para dentro da minha própria marca. Só que na época a gente não tinha solução de roupas. E aí eu comecei a ter uma alta demanda das pessoas, minhas seguidoras, também pedindo isso dentro da marca. E a gente começando, e olha sempre pro cliente, entendendo que a cliente tá virando empreendedora. Total. Ela tá usando muita alfaiataria, muitos looks que precisam transitar entre as versões dela, que uma das versões é a atuante na área da saúde, outra versão é a pessoa que tem que fazer reunião, é a pessoa que tem que, enfim, engajar time, que tem que buscar fornecedor e tudo mais. Então a gente começou a entender, esse nosso mundo do trabalho, ele pode ir além do consultório, né? E aí vocês criaram essa parte. Aí a gente criou a Cici Collection, juntando o melhor dos dois mundos, né? Então a Cici Navarro conseguiu criar um branding pessoal dentro do mundo da moda, que neste momento, o timing certo, dá pra vir pra marca e lançar, porque a gente já tentou lançar a roupa no passado sem essa ligação toda e não deu certo, né? Então a gente foi no timing certo, no formato certo, de trazer a minha imagem atrelada à imagem da marca e juntar numa collab e fazer o teste. E a gente fez o teste em maio do ano passado e, nossa, foi muito legal. A gente fez, assim, um vídeo puxando a arara de dentro da loja. O Mundo Cherry agora tá além dos consultórios, além de onde você imaginava. Cara, bombou, deu, assim, 11 mil curtidas, milhões de compartilhamentos. Que legal. Assim, absurdo. Aí, beleza, a gente constituir. Hoje você tá de Cici Collection. Hoje Cici Collection já está na 3ª coleção que a gente lançou semana passada. Que legal. E assim, aumentou muito a visibilidade da marca e também a satisfação da cliente que se encontra como um todo lá. E mais do que isso, a gente trouxe mais clientes para dentro da marca. Então a gente consegue fazer um ecossistema onde tudo se completa. Então a cliente vai no café, se ela não é da área da saúde, ela também se encontra em Cici Collection. Totalmente. E se ela é da doutora Cherry, ela se encontra em Cici Collection, porque a gente faz coleção que vai do trabalho ao lazer. A gente sempre foca no work leisure, que é a nossa principal tendência que a gente usa em Cici Collection, que é para trazer um look que transite do trabalho a qualquer lugar que essa mulher deseja estar. Que legal. E aí a gente realmente trouxe mais essa solução, aí fez um aninho agora. Cici, a gente escutando sua história, né? A gente fala, poxa, que legal, que história inspiradora. Mas você contou de uma hora que não deu certo, não deu match, né? A primeira collab que você fez não estava no momento certo e não foi pra frente. O que não deu match na sua vida? O que você olha que às vezes foi um erro ou algo que você passou, que você demorou pra entender? Eu acho que durante a minha vida como influenciadora, teve vários momentos de questionamento, né?
Porque eu não tinha networking nenhum aqui em São Paulo. Então, como eu vou mais uma vez, como eu vou me diferenciar? Lá atrás era a mesma pergunta que eu fazia, só que no mercado de trabalho diferente, que era odontologia. E aí eu comecei a fazer testes. E testes, gente, vai ter muito mais erro do que acerto, né? Então eu testava no começo a mostrar a minha fase fitness muito maior do que a empresária. Então era CC Fitness, mas espera lá. Eu não sou CC Fitness, o lifestyle, o health, né? A parte mais saudável faz parte da CC. Mas eu não sou a pessoa que só vai falar de fitness porque não sou eu, né? Então eu não sou este lifestyle. A saúde faz parte do meu lifestyle. E aí, assim como quando você quer se diferenciar dentro do mundo da moda, você acaba se inspirando em muitas pessoas grandes e você acaba perdendo a sua autenticidade, né? Tanto é na publicidade também, você tem que tomar muito cuidado. Porque se você começa a fazer muitas marcas diferentes e pegar apenas o que ela deseja que você poste, você também perde a sua autenticidade. Então eu passei por diversos momentos de questionamento no meu branding pessoal. Como eu vou mostrar quem é a Ceci? Se a Ceci tem diversas facetas. Eu tenho a faceta fitness, eu tenho a faceta moda, mas a minha faceta que mais grita é a empreendedora de moda que usa a saúde para conseguir manter a energia para fazer isso tudo acontecer. E aí, quando eu consegui fechar esse entendimento, foi que eu fiquei mais em paz. Agora eu amo ainda mais fazer isso. Eu amo ainda mais poder passar esse lifestyle à frente, conectar as pessoas, poder levar algum conhecimento e também aprender muito todos os dias. Então, passou por diversos erros, assim, tanto no branding pessoal quanto da marca também. A gente vai aprendendo. Que nem essa que eu te falei da roupa, né? Então, a gente tentou lançar roupa na Doutora Cherry sem a ligação de CC Collection. Então era ali uma parte de roupa dentro de Doutora Cherry num momento que ainda não estava no timing. Então, obviamente, não foi o melhor do que a gente esperava, sabe? E aí, depois a gente vem com essa força toda, une as coisas no timing correto, onde a nossa cliente realmente tá com essa necessidade. E aí a coisa vai, né? Então a gente vai entendendo. Ceci, com quem você adoraria dar match num jantar? Assim, eu sonho conhecer tal pessoa e por quê? Pode ser vivo, pode ser morto. Tá, eu tenho uma pessoa que eu quero muito conhecer, e que é a Camila Coutinho. Eu ainda não conheço pessoalmente, mas eu acho que ela é uma mulher, assim, muito inspiradora. Eu acho que ela fala muito bem sobre tendências. Eu gosto muito da forma como ela traduz, né, o mercado consumidor, o marketing e tudo mais. Então eu acho que eu ficaria horas, assim, falando com ela e aprendendo muito. Ó, e esse é o momento que a gente dá um match perfeito com você. Delícia. Porque pão de queijo da Doc Lobo, que está chegando na Vila Nova, mandou pra gente. Amei. E ó, você vai amar, Ceci. Já vou levar, assim, pra casa e dividir com o maridão. É porque aqui no Deu Match a gente curte, dá muitos likes, dá muitos matches, né? E aí, Ceci, você contou um pouco de, né, com quem você daria match, suas estratégias. E você se tornou uma pessoa 360, né? Porque você é dentista, começou a querer entender de moda, mas eu tô vendo que você entende de marketing também. E além disso, se tornou uma influenciadora. Hoje, quais estratégias você faz para Doutora Cherry, para o Café Cherry crescerem? O que você vê aí de expansão para esse ano? Bom, a gente fez uma expansão muito grande em lojas físicas, né? Que foram 7 em pouquíssimos anos. Então, nesse momento, a gente tá focando muito em aprimorar e melhorar cada canal de distribuição. A gente tem muitas revendedoras, então a gente potencializa isso a cada dia também. A gente tem mais de 100 revendedoras pelo Brasil e fora, né? A CC Collection, a gente já tá entendendo aonde são as lojas que mais pegam e aonde a gente mais potencializa, né, essa marca dentro da marca. Então a gente vai fazendo a expansão nesse formato, vai entendendo aonde pega, qual é a cidade que mais, né, tem esse gosto por essa solução em específico que a gente tá lançando. E a gente vai fazendo a expansão assim. Lógico que vamos continuar crescendo em lojas físicas, né? Neste momento a gente deu uma segurada nessa expansão de lojas físicas para olhar muito para
CRM, dados, potencializar o nosso site no melhor que a gente puder para chegar mais personalizado para as pessoas, dentro de uma jornada enorme, como eu te falei, de ecossistema gigante que a gente tem na marca hoje, então poder aproveitar em cada canal o melhor deles, né? E lógico, a gente pretende estar no mundo, porque a gente já fez alguns testes. Esse ano a gente foi para a Alemanha, né, num congresso internacional, e a gente entendeu que realmente é uma solução que todo o público lá deu valor. Então a gente teve mais de 30 países passando pelo nosso stand, deixando ali contato. Quero no meu país, quero, pelo amor de Deus, isso não existe. Eu amei. E assim, o mais gostoso nem é o ato dela querer vender ou comprar, né, no seu país. É o olhinho brilhando do mesmo jeito que o nosso brilha, pelo que aquilo gera, entende? É uma solução que também soluciona uma dor deles, né? Seja qual país for. Então, quando aquelas mulheres vestiam, os homens também, porque a gente também tem a linha masculina, e olhavam no espelho e ficavam assim: isso existe? Existe. Lá no Brasil já fazem 8 anos, né? E eles, caramba, a gente precisa. Caraca, é um potencial global, isso é fato, né? E aos poucos a gente já tá chegando. Então a gente já tem alguns revendedores fora do país, nos Estados Unidos, em Portugal, na América Latina, Colômbia, Bolívia. Você acha que funciona mais revendedor ou uma loja física? Qual solução que você acha que hoje faz mais porque o revendedor, ele te representa muito bem, né? Só que dentro de um local que talvez você não consiga chegar, né? Então, chegar rápido e chegar em todos os pontos de contato, é o revendedor que faz essa entrada, né, da sua marca. Meu, elas são maravilhosas, representam a nossa marca e conseguem espalhar em lugares que a gente não consegue estar, né? Agora, grandes capitais, onde a gente precisa estar com um ponto de experiência, onde a marca precisa estar inserida para fortalecer branding, aí a gente precisa de tudo, né? A gente precisa de uma loja física, a gente precisa de muito marketing, a gente precisa de influenciadoras, a gente precisa das revendedoras, a gente precisa, né, da união de tudo para essa marca se potencializar cada dia mais. Então, eu acho que todos são importantes em suas, né, dentro daquilo que pode ser, e a gente potencializa para que tudo, né, vire um conjunto de coisas que potencializam a marca, né? Como que você cria uma comunidade em torno da Doutora Cherry? Gerando valor. Esse é o ponto, né? Se uma marca não gera valor, ela não vai criar comunidade nunca. Ela pode até se potencializar por uma pessoa que usou um produto que ela lançou que é muito legal, mas ela não se sustenta, né? Então, ao longo do tempo que você vai gerando valor para aquela pessoa e que ela vai sentindo que aquela solução gera valor para ela na vida dela, ela vai cada dia mais, né, entrar dentro de um fluxo dentro da sua marca que ela vai só ser propagadora de coisas boas, né? Agora, se você não gera valor para essa pessoa, ela pode se gostar desse produto um dia e depois abandonar sua marca, ou um dia que ela não gostar de algo que você fez, ela simplesmente vai, né, sair falando mal para todo mundo. Por quê? Porque o que sustenta é o propósito, é aquilo que a gente consegue fazer a pessoa sentir através do que a gente faz. Totalmente. E você falou que hoje você tem mais de 200 funcionárias. Como é que a Cici lida com esse dia? Como é que é seu dia a dia? Bom, são 160 colaboradores diretos, mas a gente tem muitas pessoas indiretas linkadas à marca. Sim. Que dão muitas pessoas. Imagina quantas confecções, né? O mundo da moda é uma cadeia, gente, que a gente emprega, assim, gente atrás de gente, assim, isso é o mais lindo, a gente poder proporcionar para as pessoas, né, uma qualidade de vida, um crescimento, uma evolução, um desenvolvimento, né? Hoje a gente tem uma área de cultura e endomarketing muito forte, nossa área de RH é com a minha irmã, né, ela que toma conta, ela que é diretora dessa área, e ela é muito maravilhosa nessa questão de engajamento de times, de cultura, de endomarketing, então, assim, isso aí é 100% na mão dela. E a gente propaga isso em tudo que a gente faz. Então a gente tem muito claro onde a gente quer chegar, quem somos nós, quais são os nossos valores, qual é o nosso propósito, o que sustenta tudo isso, né? E aí a gente vai passando em treinamentos para as pessoas desde a contratação, né? Então a gente não contrata quem não tem valor que dá match com a gente, não deu match, né? E se não dá match, às vezes a gente errou na contratação. Muitas vezes a própria pessoa não se sente parte daquela cultura e acaba se expelindo, né?
Isso acontece muito, porque quando a cultura é muito forte, a pessoa se sente um pouco deslocada se aquilo não faz parte do DNA, dos valores dela, entendeu? Então a gente consegue, assim, colocando muito treinamento, uma cultura muito forte, os valores muito claros desde a entrada, e a gente vai propagando assim. Mesmo assim, acontece coisas como em toda a empresa, né? Mas fica mais fácil identificar como crescer, né? A gente fica num pilar de sustentação mais forte pra gente poder subir os próximos andares, né? E você contou que a sua irmã, ela é sua sócia. Sociedade é um lema, né? Porque tem muita gente que fala, eu adoro ter sociedade. Muita gente que fala assim, nossa, eu não teria por nada. Como ter uma sociedade e ser feliz nessa sociedade? Não são só flores, mas a gente aprendeu que cada uma tem um talento muito forte dentro da empresa. Então o dela é esse para pessoas, é esse endomarketing. Ela cuidou do marketing muitos anos, mas hoje ela se realiza com as pessoas, com todo esse trabalho, né? E eu com a expansão, com a criação, com toda a parte de branding. Então eu me realizo muito com isso. Então quando as duas estão realizadas dentro daquilo que elas fazem, a gente só potencializa, né? Então é assim, eu falo que uma sociedade, ela precisa ser uma junção de parceria. Porque se as duas pessoas fazem a mesma coisa, vai ficar se batendo, entendeu? Agora, se as duas pessoas trazem talentos diferentes para potencializar a empresa com uma mesma visão, com a mesma vontade de fazer acontecer, aí a coisa flui e acontece. Então, uma dica que eu dou, vai escolher seu sócio, sua sócia, pensa nisso, né? Quais são os talentos que se agregam e quais são o foco de cada um, a vontade de cada um de fazer acontecer, porque é isso que vai levar para frente a empresa, né? Tem uma parte que a gente fala aqui no Deu Match, que é o match de sucesso. Que dica que você tem para compartilhar, que você acha valiosa para empreendedores ou pessoas que querem trazer marketing de influência ou querem ser o porta-voz da sua empresa igual você faz? Eu tenho uma frase que é meu lema, que é o nome da minha mentoria, que é ser para parecer ser. Então, não adianta você querer parecer algo que você não é aqui dentro. Porque uma hora, ou isso vai te frustrar, ou você não vai ter resultado, ou isso não se sustenta. Porque uma hora a verdade vem. E não adianta também você ser por dentro algo tão especial, ter um potencial tão maravilhoso, e você não botar pra fora, não colocar isso pro mundo, né? Então, eu coloco isso sempre. Eu quero ser empreendedora de moda. Mas se eu não for atrás da moda para aprender, para viver, para ser a moda, como que eu vou parecer a moda, né? É um pouco disso do que eu acho que a gente tá vivendo, né, nesse mundo de hoje, assim. As pessoas, com tudo isso, esse acesso na mão, né, muito rápido de informações, acabam esquecendo de ser, de viver aquilo para poder transbordar. Então, uma dica que eu dou vai fazer uma coisa, de fato, incorpora, transborda e aprimora. É assim que você vai conseguindo lapidar e chegar dentro do seu da sua sonhada realização, né? Que match que você ainda quer dar? Quais são os seus planos futuros? Eu quero loja fora. Quero. Com certeza. Eu acho que a Cherry merece ir pro mundo. Mas eu tenho plena certeza que aqui no Brasil a gente ainda tem muita lenha pra lenhar. Tem muito mercado pra alcançar. Tem muita solução pra criar. Mas eu tenho certeza que é uma marca que vai se sustentar ao longo dos anos, crescendo. E não só no nosso país, mas levando o nosso país pro mundo, né? Tem algum lugar que você já tá ali? Nova York. É o meu sonho. É a minha cidade de coração, é a cidade onde eu mais me sinto eu mesma, né? Quando eu chego lá e olho aquilo tudo, eu falo, caraca. Por que você se sente tão bem lá? A energia, a coisa não para, é um movimento. Você vê as pessoas sempre rumo aos seus sonhos ali, se movimentando, aquela coisa acontecendo. As marcas colocando o melhor delas ali, sleeps, né? Tipo, nunca dorme. Cara, Você nunca dorme? Eu durmo. Meu marido é médico do sono. Se eu não dormir, lá em casa, eu tô Ele ferrada. é médico do sono? Vocês se conheceram na faculdade? Na faculdade. E você acha que ele tem ele consegue te ajudar também nessa parte de criação, etc? Você acha que é importante? Ele me ajuda sendo o meu maior apoiador. Porque pensa que em 8 anos, para tudo isso acontecer, foram poucos momentos em casa, né?
Mas os momentos em casa a gente vive muito bem e tá tudo certo. E ele apoia e tá sempre me, sabe, incentivando. Você, e agora? Qual é o próximo passo? E sempre feliz, admirando, né, isso tudo. E o inverso também acontece. Eu falo que minha forma de dedicar amor, uma delas, né, é motivando, querendo sempre mais dele, sempre ver a melhor versão dele, admirando ele, o crescimento, a evolução. Então, quando a gente tem isso, né, a coisa continua acontecendo, né? Eu ia te perguntar, né, se você acha importante o seu marido estar na mesma área que você, porque ele é médico também. Com certeza. Ele te traz vários insights, especialmente porque é o seu mundo rosa, né? Mas querendo ou não, também tem outras cores, não Sim. só rosa, como azul, verde, roxo. Exato. E ele te traz outros insights também. Traz muito, porque na prática ele usa todos os dias os nossos produtos, né? Sim. E também o meio onde a gente vive. Então hoje a gente tem muitos colegas, amigos que são da área da saúde. Então a gente troca muita ideia também, isso traz muito insight pro nosso negócio. Acho que a gente estar inserido na área da saúde desde de lá de trás, né? Trouxe muito conhecimento, muita bagagem pra gente hoje fazer um estilo, uma moda com função, né? Legal. Então, sempre atrelado que aquilo é um material que precisa trazer função, um produto que precisa trazer função. Chegamos à última pergunta, que é a mensagem que dá match. Se você deixasse uma mensagem pro mundo inteiro, qual ela seria? Ouse sonhar em movimentos para realizar. Não adianta só ficar sonhando, imaginando como poderia ser se você não se movimentar e ver isso acontecer, né? Então, ficar só na ilusão da imaginação não vai te levar a lugar nenhum. Então, ouse sonhar, tenha essa coragem de sonhar, mas também tenha a coragem de se movimentar para fazer que isso se torne uma realidade. É isso aí, eu não tenho dúvidas que o podcast de hoje atingiu o match perfeito. Comenta aí o que você achou do episódio de hoje e quais insights você teve e quem você quer aqui no nosso termômetro do match perfeito entre empreendedorismo e marketing de influência. E o Deu Match de hoje fica por aqui. Cici, que história inspiradora, amei. Você que ficou aí com a gente, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Cici. Obrigada, querida, foi uma honra. Até semana que vem. Muitos matches por aí ainda vão rolar. Um beijo. Deu Match. Realização Jovem Pan News.